é interessante aqui, né? Eu gosto muito do trabalho dos pastores Ricardo e Denise, porque eles são realmente, é difícil ver uns pastores com um coração tão fiel, né? E a gente vê a comunhão deles com Deus. Eu quero dar os parabéns a vocês. Que desde criança eu sei que vocês dedicaram, suas filhas cresceram nisso aí, né? Tanto a Carol como a Juliane. Então, assim, agora os genros juntos, os netos, estão aí 2 netos, né? O Luca e a Bia. Então, é assim, é uma graça tá na presença de Deus e ver uma família assim. Parabéns. E a pastora Denise pediu para eu falar de família. Tão difícil para eu falar de família, gente, se soubesse, porque eu trabalho com isso o dia inteiro. E porque eu sou psicóloga, sou pastora, psicóloga e terapeuta familiar. E professora dessa área. Então, é uma área que eu gosto muito, né? E uma das coisas que eu gosto demais da sistêmica, está aqui comigo 4 discípulos, né, do nosso time lá da Sara Nossa Terra, está aqui, Vera e Moacir ficam de pé, né, são do nosso time lá, da nossa equipe. E a Michelle e o Wanderson ficam de pé, que também são do nosso time, né. Eu não sei por que a Michelle também é psicóloga, né? Então, assim, a gente vai puxando os cordões, né? A Vera já chegou advogada formada. E os homens fazem outras coisas. Meu marido também está aqui, né? Que o pastor já apresentou, que é o Antônio, que é médico. E a gente vai indo, né? Vai lutando. Amém? Então, hoje eu quero falar para vocês sobre família. Sobre os pilares básicos da família. Né? A primeira coisa que eu quero falar. Por quê? Porque eu enxergo a família como centro de treinamento para a nossa vida. Quando Deus te deu um nome, te colocou o sobrenome, certo? Que está lá em Isaías, que ele fala isso, eu te dei um nome, te coloquei um sobrenome, né? E lá em Jeremias ele fala que te esperava quando você ainda era uma substância informe, fala em Salmos também, que você ainda nem tinha nascido, é porque a gente já habitava no Éden e Deus tinha um plano para nós, né? Então, Deus tem esse plano para nós aqui na vida. Eu quero cumprir esse plano. Eu quero servir, eu não quero morrer sem deixar um legado. Aliás, como eu já tenho mais de 60 anos, então eu já tenho um legado, mas eu quero aumentar meu legado, né? Em nome de Jesus. Gente, é só no corpo que eu tenho 60 anos, na minha cabeça ainda cabe muita coisa ainda. Certo? Eu tenho que estudar muito mais ainda, eu tenho muita mais coisa para fazer, né? A insatisfação, o sentimento de ainda ter feito pouco é muito grande, e por isso que a gente anda para lá e para cá e tenta, e quer falar desse Deus maravilhoso, e quer falar que Deus te esperava lá no jardim, desde o Éden Ele te esperava, e Ele está te esperando para a eternidade. Né? Que coisa maravilhosa isso. Eu não quero nem falar muito da eternidade, senão dá vontade de morrer, e eu não quero morrer agora. Né? Então, eu enxergo a família como esse treinamento para nós aqui. É a família que nos forma, que nos transforma, que nos traz uma personalidade para o mundo. É uma escola preparatória. Ah, mas você é pastora porque você não conhece a minha, tem muita coisa ruim. Toda família tem coisa ruim. Mas aí que te prepara. Porque se fosse maravilhoso, você não ia aprender a lidar com as dificuldades, nem aprender a crescer, nem lidar com crises. Então, saiba que a família que você está é para você aproveitar das suas crises para você se tornar grande, não para você passar a vida inteira lamuriando, olhando para o passado e chorando. Entendeu? O nosso dever é fazer melhor do que fizeram conosco. Né? Então, se a gente teve a oportunidade de chegar até aqui, nós podemos fazer melhor. Então, as coisas boas e más existem, as boas e más escolas. As famílias não fogem disso, de uma boa e má escola. Pode ser uma prisão ou uma alavanca, você é que decide. Ah, eu fui rejeitado. Você pode pegar da sua rejeição e fazer do motivo para você seguir, porque o filho muito amado quer preso no amor. Então, aproveita que você é rejeitado, que você está livre para ir embora, né? Para subir. Então, para você alavancar.
Então, você pode alavancar e não ficar preso. Mas, como nós estamos falando de um agrupamento de pessoas, é natural que a gente encontre configurações saudáveis e menos saudáveis. Isso é com certeza. E a cada geração pode se tornar melhor, porque a Bíblia é geracional, é transgeracional, e cada geração que passa, a gente pode fazer algo melhor do que já foi feito até agora. A bênção vai até a 10ª geração, né? Então, os pilares que eu considero saudáveis ou não saudáveis em relação à família, é muito uma unidade emocional, tem os pilares certos, sabe? Na qual os membros vão se ligados uns aos outros. Então, essa unidade emocional é muito importante. A gente tem que olhar para essa unidade, ou boa ou ruim, ou saudável ou não saudável. Porque se a gente olha para essa unidade de tal maneira que o funcionamento de cada membro afeta automaticamente o funcionamento dos demais. Porque nós estamos conectados, ou de forma... Porque quem briga, quem rompe, quem fala, fui, não quero essa família, fui embora, está mais preso do que quem ficou. Porque ele rompeu, ele fez um corte emocional. Ele não resolveu. Então, ele está preso no ódio, na raiva, na dor. Está preso. Enquanto você não perdoa, não resolve, e não vai, e não resolve, você não está livre para ir embora, que você fica preso na culpa. A ausência de perdão, eu vou falar de um perdão terapêutico, e não só cristão, mas a ausência de perdão te deixa preso a pessoa. Eu até já falei isso aqui, que Shakespeare falava isso, né? Que é a mesma coisa de tomar veneno e querer que o outro morra. Então, você perdoa logo, porque aí você passa o problema para o outro. Né? Então, essa mágoa é um veneno, né? Então, te deixa preso. Então, não adianta você romper, ir embora e ir lá para o Japão, que você não resolveu nada. Você está preso. Então, o funcionamento aqui de cada um, você vai ficar recebendo notícias de uma forma ou de outra, vai afetar automaticamente os demais. Não tem nada que aconteça com um irmão seu, que você pode estar 20 anos, você vê, que você não fique sabendo. Não tem. Certo? Sempre a notícia vai chegar. Por quê? Por causa das conexões, das sinapses. Então, não tem como. Então, nós temos que ter discernimento que a família é multigeracional. Se você não resolve numa geração, a outra está afetada. A raiva passa, a briga de família passa, a dor passa. Certo? É uma rede relacional que possui papel fundamental na vida do indivíduo. Então, a gente tem que saber que esta família que você está, foi Deus que te colocou, é um laboratório de vida para que você cresça. E não para que você seja igual, mas é para você ir além. Amém? Eu estou vendo gerações atuais, filhos atuais, ficando aquém. Na proposta de Deus é além. Entendeu? E eu estou impressionada como os filhos estão ficando aquém, tudo adoecido em casa, com medo de crescer e querendo que papai e mamãe sustenta. Certo? Esses dias me mandaram de novo, já me mandaram lá no passado, agora outra reportagem lá nos Estados Unidos, que os pais estão processando os filhos, que um está com 40, outro com 35 anos, não sai de casa, e eles estão processando eles para ver se eles saem de casa. Então, olha que pode, a gente aqui no Brasil não tem coragem de fazer isso, né? Eu não tenho. Mas é incrível. Então, a pessoa deve ter esse discernimento e ter autonomia, ela precisa de estar pronta para cuidar da vida dela. Nós, hoje, precisamos de ter uma autonomia emocional, saber separar o que é meu e o que é do outro. Eu preciso, estou vendo Michele e Wanderson casados.
A Michele é uma pessoa completa, pastora Denise é uma pessoa completa, Vera, todo mundo aqui é completo. O marido é completo, o Wanderson é completo, o Moacir, o pastor Ricardo, todo mundo é completo. Estão juntos porque querem, não porque precisa, porque depende emocionalmente um do outro. Depender financeiro, depende de como o casal resolve isso aí. Cada casal é um casal e tem um contrato financeiro, é diferente. Mas o emocional, eu tenho que ser capaz de cuidar da minha emoção. Não é esperar meu marido cuidar para mim. Quem casa, entendeu? Então, é essa grandeza de eu ter essa autonomia. Ah, meu pai me abandonou, e o que eu vou fazer com esse abandono? Eu vou ficar chorando a vida inteira ou vou fazer desse abandono um motivo de crescimento, um motivo de eu alavancar? Já que eu fui abandonada mesmo, não estou presa a nada, deixa eu ir embora, deixa eu cuidar da minha vida. Né? Então, a gente tem que saber isso, que essa autonomia de separar entre pensar e sentir. Eu posso sentir dor, e posso pensar que fulano tinha que fazer isso. Agora, meu pensamento é um, meu sentimento é outro. Pode estar me doendo, mas eu posso pensar que eu posso crescer, que eu posso ir, que eu posso seguir. Não é pensar que o meu marido tem que fazer tudo para mim porque meu pai não fez. Meu pai não é, meu marido não é meu pai. Meu pai não fez, meu marido não tem obrigação de entrar nesse lugar, não. Você já pensou, você ficar casada com o pai? Se ele virar seu pai, você vai querer? É muito ruim. Na hora da intimidade deve ser muito ruim, né, pai? Então, eu não posso querer que a minha esposa faça para mim o que minha mãe não fez, uma mãe idealizada. Eu preciso cuidar de mim. Né? Então, o indivíduo mais vulnerável apresenta maior probabilidade de desenvolver sintomas, porque ele não aprendeu a cuidar da vida dele, então ele vai ficando deprimido, adoecido, tendo câncer. Não estou falando que quem tem câncer, entendeu? Mas a gente vai desenvolvendo sintomas, vai arrumando uma doença daqui, outra acolá. Eu acredito muito na psicossomática, eu acredito que o meu corpo fala das minhas emoções, e a gente não tem controle 100%, e por isso que todo mundo adoece de uma forma ou de outra. Não tem ninguém aqui 100% curado, não tem mesmo. E também deve ser muito enjoado uma pessoa 100% curada. Né? Então, a gente precisa, Deus é tão esperto que Ele deixou nós precisarmos um do outro. Não é depender, precisar. Certo? Deus é muito esperto. Porque se a gente for totalmente, eu me basto, não. Agora, você precisa de pensar, sentir e agir, saber quem você é e saber que você precisa de alguém. Só precisa do outro quem sabe, quem se conhece. Eu tenho certeza das minhas limitações. E eu tenho uma autonomia total. Mas eu tenho certeza que eu preciso de outros. Conversando com os pastores ali em cima, nós aprendemos um monte de coisa com os pastores. A troca das ideias, né? Então, isso é muito bom. Então, os padrões negativos e positivos vão passando de geração em geração na família. Ou você tem que ir cortando os negativos e exaltando os positivos. Certo? O negativo causa desolação. E o positivo causa conquistas. E nós temos que lamentar o tempo da desolação. Como Jeremias fazia, ele lamentava, ele não reclamava, ele lamentava. Lamentar é fazer o luto. Nós temos que lamentar nossas dores. É o lamento, tanto é que tem lamentos de Jeremias, as lamentações de Jeremias. Certo? Agora, reclamar é falar mal dos outros. Aí é diferente. Né? Davi, em luto, rasgava as vestes. Então, rasgar as vestes hoje, nós, é rasgar o coração, é falar. O luto precisa ser feito e ser chorado, e lamentado. Nós fazemos culto quando alguém falece, muito querido, culto para o povo chorar e lamentamos. Mas
reclamar não, falar mal das pessoas, isso não edifica nada. Né? Então, só que uma coisa eu vou falar para vocês. Nós temos essas conquistas e desolação. Quando você vai atrás das conquistas, Deus pode mudar a sua história. É questão de você deixar Deus entrar. A gente estava falando do livre-arbítrio lá em cima, certo? Deus te dá tudo. O preço já foi pago, cabe a você a falar, opa, Jesus já pagou esse preço por mim, vai ter vitória aqui. Eu vou atrás da minha vitória, porque Jesus já pagou meu preço. Mas eu não vou ficar sentada e falar, Jesus pagou meu preço, vou ficar aqui sentadinha e vai cair do céu. Não é isso. Eu vou correr atrás porque eu vou alcançar a bênção. Porque Ele abriu as portas para mim. Ele tirou o pecado da humanidade. Então, eu preciso de assumir isso na minha vida. Certo? Ele me deu inteligência para quê? Para ser usada. Não é para julgar. É para usar ao meu favor. Amém? Amém, gente? Certo? Então, as coisas vêm tão geracional, às vezes a lamúria da nossa família, o reclamar da nossa família é tão forte que a gente não aprendeu a lamentar. A gente aprendeu só a acusar, julgar. Isso vem de uma esterilidade, ciumeira, ciúmes. Nós temos ciúmes dos nossos irmãos. O mesmo ciúme que nós temos dos nossos irmãos, do nosso sistema fraterno, nós temos ciúme dos nossos irmãos da igreja. Certo? E falamos assim, o pastor só gosta, tá vendo? De novo, olha lá o outro no louvor, olha ele dirigindo o louvor de novo. Certo? Você não vê que é assim, cada filho é de um jeito, cada filho nasce numa época, cada filho... Gente, olha que eu sinto muito. Cada mãe que fala assim, é tudo igualzinho, não é. Você tem mais afinidade com um numa coisa, com o outro em outra coisa. Os filhos não são iguais, nascem em época diferente, momento diferente, de forma diferente, não são iguais. Não é que você gosta de amar, você ama todos. Mas não precisa falar para eles que são iguais, não, porque eles não são. Eu gosto mais do seu irmão mesmo quando a gente está fazendo isso, aquilo. Mas quando é isso, aquilo, é mais você. Então, eu tenho mais afinidade com cada um em momentos diferentes. Qual o problema? Você está ensinando o seu filho a relacionar lá fora com os diferentes. Com os amigos diferentes. A amiga não trata uma amiga igual a outra. Com cada um ela tem uma afinidade. Certo? E isso é aceitável. E por que não pode ser? Tem que ser tudo igual. É um tanto de ovelhinha igual. E cadê a grandeza da unidade, de ser todo... A grande sacada é ser todo mundo diferente e todo mundo num só propósito, num só Deus. Oh, meu Deus, não interessa ser pobre, rico, preto, branco, gordo, magro, mas é um só Deus. Certo? E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós não somos justos, mas Deus é justo. E a justiça dele prevalece em todos os momentos. É só você esperar. Ele prepara o momento da justiça. Tem o tempo da preparação. Né? Então, por exemplo, esterilidade. É tão forte essa cópia que a gente vai copiando de geração em geração. A esterilidade, por exemplo, é uma coisa que a gente copiou demais. Sara, que é a mulher de Abraão, né? Nós somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Sara era estéril. Ela foi ter filho aos 90 anos. Só depois que Abraão obedeceu a Deus, porque Deus mandou ele sair sem parente nenhum, e ele levou Ló. E Sara só engravidou depois que ele deixou Ló, o sobrinho dele. Eu não vou ler Gênesis. Gênesis é maravilhoso. Se você lendo, você vai ver que povo problemático emocionalmente falando. Mas é o povo que Deus escolheu. É a mesma coisa que nós somos problemáticos, mas nós somos o povo eleito. Amém? Deus nos escolheu com essas imperfeições todas. Certo? Olha que beleza.
igualzinho o povo de Gênesis, é tudo custoso, terrível. Mas amavam a Deus. Certo? Ixi, vocês acham que eu não... Nossa, coitado do meu marido me aguentar. Mas eu também tenho que aguentar ele. Sabe, a gente negocia as diferenças, negocia os problemas. A gente não fica acusando um ao outro. A gente vê o que nós vamos fazer com os problemas. Então, Sara era estéril, ela não tinha filhos. Só que Deus deu filhos para Sara, com 90 anos. Né? Depois vocês leem lá em Gênesis 24, 15 e 16. Em 11, 30, aliás. Sara era estéril e não tinha filhos, está falando isso. Lá em Gênesis 24, 15 e 16, fala também de Rebeca, que é... Quem é filho de Sara? Isaac. Certo? Isaac. Ele casa com Rebeca, com a prima dele, que também era estéril. Ele primeiro apaixonou por Rebeca num poço, porque quando ele enganou o irmão dele, Esaú, certo? Não, esquece. Isaac, a mãe dele morre, ele fica chorando lá na tenda da mãe. Aí o pai dele, ele era tão menininho da mamãe, filho de velha, né, de idosa. Minha filha já nasceu, eu já estava mais velha, eu falei, eu não vou ficar igual Sara, adulando, vou botar limite. Certo? E aí, fica aí lá Isaac, filhinho do papai e da mamãe, né? Brigando com Ismael. Ismael implicando ele, até que Abraão teve que mandar Agar embora com Ismael. Depois vocês leem. Está aí a briga até hoje por causa disso. Começou lá, né, na briga lá atrás. E aí, o que acontece? Isaac ficou muito chateado com a morte da mãe, mandam para ele, o pai manda buscar lá na casa do irmão da Sara, certo? Lá na casa de Labão, o irmão da Sara, não, manda buscar lá na terra dele, certo? Na casa de Labão, uma filha, na terra lá de Arã, manda buscar uma esposa para ele. O servo vai lá, vê Rebeca no poço e traz Rebeca para ele. Rebeca era estéril. Igual a mãe dele. Só que Deus curou Rebeca. Né? Então, em Gênesis 24, 15, 16, fala que ela foi encontrada no poço. E em Gênesis 21, 2, fala que ela era estéril. E fala que o Senhor ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu um filho. Engravidou de Esaú e Jacó. É outra briga, né, de irmão. Porque Esaú nasceu na frente, era gêmeos, e a primogenitura foi trocada porque Esaú enganou o pai e Jacó enganou o pai, como se fosse Esaú, e eu estou gostando de vocês aí. E a ideia de Rebeca, né? A ideia foi da Rebeca, que preferia Jacó, e Esaú era preferido por Isaac. Aí o que acontece? Ela manda ele fugir. Para onde? Lá para Padã de novo. Aí ele chega lá, quando ele foge, ele vê Raquel onde? No poço. Repetindo a história, olha gente. Rebeca não foi encontrada no poço? Raquel no poço. No mesmo poço. Certo? E era filha de quem? Do tio dele, de Labão. Só que Labão também enganou. Ele não enganou o pai? Não pegou primogenitura? Labão enganou ele. Ele casou com Lia, casou com Raquel e dormiu com Lia. Então, ele teve que trabalhar 7 anos, mais 7 anos, para adquirir as duas. Né? Ficou com as 12, fora as outras, as concubinas, e faz nananana. Aí vem as 12 tribos. Enfim, certo? Então, todas eram estéreis. E Rebeca era predileta. Raquel era predileta. E ela era estéril. E Lia não era predileta. E Lia não era estéril.
Raquel, que era a esposa que ele queria, era estéril. Aí ela fala, dai-me filho, Senhor, senão eu morro. E ele deu. Então, e você precisa de ter esse clamor de Raquel. Dai-me filhos espirituais, senão eu morro. Senão meu legado morre. Me dê filhos espirituais também. Nós temos no reino de Deus, nós somos, os homens e as mulheres, nós somos pais, nós somos usados para ter filhos espirituais. Nós temos que ter esse clamor de Raquel. Senão nosso ministério morre, nós precisamos de filhos espirituais. Ela pediu físico, né? Mas a gente hoje entende que a gente precisa de ter esse posicionamento. E Deus deu filho para Raquel. Deu, né? José, Benjamim. E depois do nascimento de Benjamim, ela morre. Ela também foi encontrada no poço, né? Ela também era estéril. Aí, assim, é uma coisa fantástica, você vai ver que todas as mulheres da Bíblia, as grandes mulheres eram estéreis, aí vai uma sequência, né? A mãe de Sansão, a Ana, a mãe de Samuel, e vai a sequência, né? Até chegar a Isabel, que é mãe de João Batista, aí vem Maria, que não era estéril. Jesus nasceu, acabou o tempo da esterilidade, né? Amém. Então, se você for olhar, todas as mulheres são estéreis. E depois de Maria não era, e concebeu do Espírito Santo. Amém? E aí nós temos essa bênção, depois acabou a esterilidade da nossa vida. Com a vinda de Jesus, nós não temos mais nenhuma esterilidade. Nós estamos aptos a ter filhos, ou naturais, ou espirituais, ou adotados, mas nós somos pais. Amém? Então, nós vamos sair daqui com esse clamor, dai-me filho, senão eu morro, porque minha vida não pode ser estéril. Eu quero filhos para ir além de mim. Estou falando na minha profissão, estou falando no meu legado profissional, no meu legado espiritual e no meu legado de familiar. Certo? Eu tenho sobrinhas que se projetam muito em cima de mim. E eu acho isso tão bom, porque elas estão indo além. Certo? Então, a transmissão transgeracional ou multigeracional, na ciência, aborda a maneira pela qual os padrões de relacionamento dos membros da família refletem nos processos previsíveis. Então, a gente mantém os padrões de relacionamento. E a Bíblia é a mesma coisa. Os irmãos brigavam, Ismael e Isaque, certo? Vem Esaú e Jacó, vem os 12 filhos de Jacó, implicando com José, que era o filhinho do papai de túnica, vai lá, mata, suja a túnica dele no sangue do animal, leva para o pai e fala que ele morreu, e ele foi vendido como escravo. Por que Deus permitiu isso, gente? Deus, às vezes, permite cada coisa, sabe por quê? Para mudar a história. Porque os filhos de Jacó, se você for olhar, são nossas 12 tribos, mas 2 deles exterminaram uma cidade, por causa de Tamar. Certo? Eles eram todos filhinhos do papai, tudo grudado do papai. Rubem ficou com a concubina do pai. E vai. Jacó não conseguia colocar limite neles. Eles eram filhos ruins? Não eram. Não tinha limite. Pai tem que colocar limite em filho. Pronto, acabou. Faz parte da educação, não é, pastor? Ou você coloca limite nos seus filhos, ou a polícia coloca. Certo? Então, limite é dever de pai. Pai não tem que ser bonzinho, pai tem que ser educador. Certo? Então, falar de família é isso. Eu tenho que educar meus filhos. E aí, o que acontece? Deus permitiu que José fosse embora. Ele teve que passar por Potifar, por acusado de assédio, por prisões, por um monte de coisa, para se tornar, quem? Governador do Egito. Né? Depois vocês lerem a história de José é fantástica.
E aí ele pôde, na época da escassez, ele que deu toda a ideia para o rei, através de sonhos, para Faraó, né? No tempo da escassez, os irmãos vão ao Egito buscar provisão. E José vê os irmãos e chora, e não conta que era ele. Até que ele dá, lá na frente ele conta, e chora, abençoa, perdoa. E eu acho incrível que José fala para ele. Aos padrões de repetição, Deus tinha que tirar as mulheres estéreis no poço, uma família de usurpador, é Jacó enganando o pai, é Labão enganando Jacó, é Jacó enganando o tio com as ovelhas malhadas. Todo mundo enganava todo mundo. Certo? E aí o que acontece? A gente tem que ter esse olhar geracional. Aí vai te ajudar a entender. Ninguém inventou engano, não. Era próprio da família. Então nós não temos como julgar ninguém. Nós temos é que mudar a história. Foi o que José fez. José perdoou aos irmãos e trouxe toda a família e pediu ao faraó e cuidou da família. Só a gente depois, perdoar não tem que conviver, mas para José era importante. E ele curou o coração do pai dele, que chorava pela morte daquele filho. Um filho que achava que tinha perdido o pai. O pai que achava que tinha perdido o filho. E o coração dele. Então, esses padrões familiares são esquemas multigeracionais que viram crenças familiares. Eu, para me dar bem, vou enganar o outro. E se a gente não cortar isso, vai indo nas gerações, vira crença. Certo? Jacó cortou quando ele veio e mandou presentes para Esaú e pediu perdão. Aí ali ele cortou uma coisa horrível. Mas depois Abraão também teve filho com Quetura e vai. Que estão essas tribos árabes aí. Então essas crenças que a gente tem provém da história da nossa família. A gente tem muita crença assim, meu Deus. O medo do sucesso, né? Meu pai me falava isso, aquilo. Gente, o que seu pai te falava? Muda essa história. Você pode mudar isso para melhor. Sabe? Mas eu nunca vou conseguir. Tira isso do seu coração. Você vai conseguir. Isso é crença. Isso é mito. Certo? Como que não? São os vetores da vida que influenciam o sentido das nossas escolhas e atitudes na vida. Vêm essas vozes, essas crenças nos nossos ouvidos. Eu não sou competente, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Minha família é muito grande, sabe? São 16 do lado do meu pai e 12 do lado da minha mãe. Eles são primos de segundo. Tudo a mesma família. Imagina o tanto de primo que eu tenho. Quase 90, primo primeiro. E as mulheres não falam no microfone nem morta. Da minha geração para cima, entendeu? E eu não falava. Eu montava curso para as pessoas darem. E eu tremia. E eu resolvi vencer isso. E hoje eu tenho uma vergonha de falar em microfone. Se vocês soubessem. Será que não está nem aí? Eu achava que eu tinha que agradar todo mundo. E não tem jeito. É impossível você agradar uma plateia. Uns gostam de mais, outros de menos e outros mais ou menos. Isso é normal. Entendeu? Então eu vou falar de mim, do que eu sei, do que eu acho. E espero que contribua. Mesmo quem não gosta, só de reclamar, pegou nele. Ele tem que prestar atenção, não sei, mesmo que seja para reclamar. Tem água ali? Deixa eu pegar. Eu estava gripada demais essa semana. Sarei, mas a tosse ficou. Caneca bonita, hein? Nova vida. Nova vida em Cristo. Então,
Essas crenças são vetores na nossa vida. Nós acreditamos que a gente nunca vai, a gente não é capaz, que a gente não vai alcançar, que a gente não vai conseguir. Isso é crendice. Quem falou que não? Quem acredita vai muito mais além. E por pior que tenham sido suas experiências anteriores, elas não podem situarem as suas vidas. Você tem que vencer isso. Certo? Você tem que buscar a sua identidade. Essas crenças são os gatilhos que te impedem de crescer. Esses padrões. Certo? Você olha para a sua família, ninguém chegou naquele lugar, nenhuma mulher casou, nenhuma mulher, todas divorciaram, todas têm um casamento ruim, todas, aí você começa, são os gatilhos. O seu inconsciente fala assim, você não vai conseguir. Não tem nenhuma próspera, porque prosperidade não é só financeira. Prosperidade é crescimento emocional, é crescimento espiritual, é prosperidade de vida, é prosperidade de ocupar o seu lugar, ocupar o chamado que Deus tem para você. E isso é prosperidade. Certo? Esse chamado, o momento mais próspero é quando você alcança esse chamado de Deus. Não tem nada melhor. Sabe? Quando você atinge a plenitude daquilo que Deus tem para você. Então, ao ler sobre... Olha, e não adianta a gente querer o lugar do outro. Uma coisa que acontece demais nas igrejas, olha lá, aquele lugar era meu, e o meu líder fez isso, e a pastora fez aquilo. Gente, e Deus mandou fazer, e ela às vezes nem está vendo que está fazendo aquilo, porque ela está indo na unção. Sabe? Então, deixa fazer. Agora você pensa, não. E aí a gente começa a falar do outro, a cutucar, beliscar. Para quê? Porque a gente quer o lugar do outro. E quando você chega no lugar do outro, a roupa não te serve, o lugar não é seu. Sabe? E aí o que acontece? Você perde o lugar e perde tudo, porque aquele lugar não é seu. Aquela cadeira não é sua, ela tem espinho. Não adianta você querer o lugar do outro. Né? Então, ao ler como Jacó foi enganado por seus próprios filhos, quando falaram que José morreu, nós lembramos do episódio que Jacó também enganou seu próprio pai. Né? E assim vai. Mas Abraão e Isaac também enganaram o rei de Gerar, dizendo que Sara e Rebeca eram suas irmãs. Né? Também fizeram. Você vê que Deus tinha que mudar essa história, não tinha não? Não tinha que arrumar um José para ter Efraim e Manassés? Para mudar tudo isso? Né? Usou Faraó. Enquanto José estava ali, aquele faraó gostava de José. Então, olha, não adianta a gente fazer esse corte emocional e falar fui. José foi cortado emocionalmente. Ele não fez o corte, mas ele foi cortado. Ele foi eliminado da família. Mas ele não fugiu do processo transgeracional. Deus estava dentro dele. Ele levou Deus, o nosso Deus, ele levou Deus para o Egito. Ele não foi contaminado. A mulher lá de, como é que chama lá? Já falei o nome dele aqui. Potifar não conseguiu seduzi-lo. Não conseguiu. Certo? Ela conseguiu acusá-lo, mas seduzi-lo não. Né? Ela ficou com a capa dele na mão para falar que era ele. Então, assim, eu vou te falar, viu? A mulher de Potifar fez tudo. O inimigo vai fazer tudo para te tirar do seu lugar. Mas você saiba que se você permanecer, Deus não, ele permaneça, porque o seu lugar ninguém te toma. Certo? Você pode ser preso, mas Deus vai mandar o padeiro e o copeiro para ficar preso com você, para levar o recado para Faraó. Certo? Não tem como. Então, essa tentativa de fuga, de corte emocional, eliminar o contato emocional, é uma estratégia furada.
Sabe, a estratégia pode ser tanto manter contato esporádico, agora, você pode evitar pessoas, presta atenção nessa frase, você pode evitar pessoas que tiram de você o que você tem de pior. Não tem umas pessoas que irritam a gente? E fica, e nós todos temos limites. O que eu faço com essas pessoas hoje? Para eu não apelar, eu dou trato bem e mantenho uma distância, porque eu sei do meu limite. Imagina, se tem uma coisa que eu não sou, é boazinha. Eu sou boa e não boazinha. Sou uma pessoa do coração bom, mas boazinha, não sou mesmo. Né? Então, eu não aguento, vai indo me irrita. Ainda mais uma vítima, que tudo que você faz para ela... Você já viu que vítima fica lambendo a dor? Então, assim, eu não suporto vítima, porque ela não quer sair do vitimismo, porque ela gruda num, aquele fica morrendo de dó dela e cuida dela. Aquele dá canseira naquele, gruda no outro. Dá canseira naquele, gruda no outro. Porque ela quer grudar em alguém. Ainda deixa a gente com culpa. Eu não tenho mais. Certo? Eu falo, ó, minha filha, ou você para de sentir dó de você, você quer competir comigo, qual que sofreu mais? Eu vou te contar um rosário aqui. Certo, vou te contar. Aí você vai equilibrar e ver se eu sofri mais ou se foi você. Eu estou bem? Por que você não pode ficar? Né? Então, é isso. Então, essas pessoas que tiram da gente o que a gente tem de pior, não tem importância não, você se guardar. Não precisa ficar de mal, não precisa de brigar. Aprenda a relacionar. Isso é pertencer, é relacionar com os diferentes. Então, vamos lá? Precisamos ser inteiro, ter identidade, ser completo, realizar as nossas vidas e precisamos de aprender a pertencer ao grupo, aos diferentes, e não ser contaminado. Certo? Eu vou pertencer, você, e não vou ser contaminado. Foi José, ele foi para o Egito, ficou lá, fez tudo, e ninguém convenceu ele que o Deus dele era errado. Entendeu? Ele permaneceu em Deus, firme. Jacó, a mesma coisa, ele foi para a casa de Labão e ninguém convenceu ele do Deus ali, certo? Então, Deus permitiu que José fosse retirado e afastado da família, para mudar a nossa história. E está aí a nossa mudança, nessa possibilidade de crescer, de fazer diferente. Mas José teve que voltar e... Os irmãos foram, ele precisou de sair desse mundo do Egito e pertencer à família dele. Efraim, Manassés, foi criado também relacionando com a família dele. Né? Então, a força do pertencimento motiva os indivíduos inteiros a manter um sentido de conexão emocional, porque viver sozinho também é ruim. Então, a gente tem que ser completo, inteiro, não depender, não querer que ninguém realize suas coisas, mas também ter esse sentido de conexão emocional quando a gente pertence a um grupo aqui. Vocês não tenham ilusão que vocês vão gostar de tudo aqui na nova vida. Mas aqui que é a sua casa. Certo? É aqui que você tem que resolver suas mazelas. E lá na sua família também. Tudo que está acontecendo na sua família, você encontra aqui. Você encontra uma pessoa igual ao seu pai aqui, ou igual sua mãe, igual aos seus irmãos, as mesmas rilias que vocês têm lá, vocês vão ter aqui. Então, se você resolver lá, você resolve aqui. Entendeu? Por isso que a gente trabalha com famílias. Por isso que a pastora Denise é terapeuta familiar. E o pastor Ricardo também, né? Então, assim, a força do pertencimento. Então, nós precisamos de estudar Gênesis com esse olhar, que foi desse povo maluco que nós saímos e que nós somos iguaizinhos. Né? Então, inclinar os indivíduos a fazer parte do grupo e sentir o ritmo deles. Nós temos que chamar as pessoas para esse grupo e ver o ritmo desse grupo, o ritmo de cada um. Pertencer significa participar. Saber se o membro dessa família partilha das suas crenças, dos seus valores, das suas regras.
E respeitar as regras diferentes de cada casa, respeitar o outro do jeito que é, os mitos, os segredos de cada pessoa. Certo? A gente quer fazer aquele tanto de gente igual a gente. Se fosse eu, faria isso. Se fosse eu. Querido, mas não é você. Tira essa frase da sua boca, se fosse eu. Não é você. Você não sabe o que o outro está sentindo. Você não sabe a história do outro. Não, não julga, não julga. Quem já pagou o preço, já pagou. Não é você que tem que pagar preço, nem julgar. Estou certa, gente? Amém? Então, se você pertence a significa aceitar o outro do jeito que é. E significa ser você. A história de José, que foi traído pelos irmãos, ele reconciliou com seu povo, com seu pai, com todo mundo, mas ele não deixou de ser o governador do Egito e nem deixou de ser José. Certo? Não deixou de ser ele. E o melhor de tudo, para a gente colocar a cereja do bolo hoje, para a gente finalizar, gente, estou acabando. O melhor de tudo. O homem de Deus, que era José, caiu em prantos. Por quê? Porque ele viu um episódio, quando ele viu os irmãos, que ele foi aceito. Porque ele era um improvável. Isso era improvável na sua vida. Ele sabia que aquilo era obra de Deus. Os irmãos precisarem dele, estarem ali, ele ter a oportunidade de dar um mantimento, ele ter a oportunidade de trazer o pai, os irmãos, ele sabia que foi Deus, porque isso era improvável de acontecer. Certo? Então, aquilo que você acha improvável que Deus faz acontecer, aí é que existe o milagre. O milagre está na impossibilidade. O milagre não está naquilo que você pode fazer, é na impossibilidade. Os improváveis, a Bíblia está cheia de improváveis. Salomão era improvável. Certo? E Deus escolheu Salomão. Pedro era improvável. E Deus escolheu Pedro. Ele não sabia ler nem escrever, Silvano tinha que escrever para ele. Certo, ele era um pescador rebelde, custoso, mas ele tinha um coração de Deus. Davi era improvável, lá no pasto, sozinho. José era improvável, criado com Faraó, lá no Egito. Foi vendido, e são esses improváveis que Deus quer chamar. Entendeu? Então, você que acha que você não tem nada, dom nenhum, que você não tem nada, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Porque Ele não cria ninguém sem um dom. Todo mundo tem um dom. Todo mundo. Certo? Você já viu que quem está sem pé, sem mão, trabalha com a boca, trabalha com as perninhas, faz alguma coisa muito melhor do que eu? Que o artesanato, uxa, não dou conta nem de enfiar a linha na agulha. Eu dou conta de mexer com o computador, aí sim. Aí cada um tem seu dom, não é? Eu gosto de estudar e de cozinhar. Então, assim, é isso que eu tinha para falar para vocês, esse senso de pertencimento. De falar para vocês, nós nascemos para ser frágeis e vulneráveis, para a gente precisar um do outro. E de maneira gradual, nós somos acolhidos por pessoas que nos dão nome, pelos nossos pais, vivem, narram histórias conosco, e traduzem nosso comportamento para nós e nos ensinam. Esse é o sentido da família. Então, a primeira tarefa da nossa família é oferecer esse senso de pertencimento. E dar a cada pessoa uma ideia de valor e importância pessoal. Vocês que estão tendo filhos agora, dê valor, importância pessoal aos seus filhos. E dizer silenciosamente para eles, em atitudes, em atos, você é um de nós. É na família natural e na família espiritual. Você dizer às pessoas, você é um de nós.
Nessa família funcional, existem famílias receptivas, onde predomina o sentimento de aceitação pessoal. Aceitar seu filho, deixar ele ser quem ele quiser, com o dom dele, é tudo. José tinha um dom de liderança. E não foi aceito isso pelos irmãos. Ele sonhava. Isso não foi aceito pelos irmãos. Todos tinham dom de liderança. Tanto é que vieram as 12 tribos, mas ele tinha mais. De administração. Então, na família disfuncional, que é ruim, né, que as coisas são negativas, muitos pais negam aos filhos uma comunicação afetiva, ao associar o bom comportamento ao amor. Não, o amor não é associado a bom comportamento. Certo? Então, buscar a força dessa individuação da pessoa, de ter uma identidade, de ter uma autoestima, está ligado ao pertencimento, que é a capacidade do indivíduo de funcionar de forma competente. Quando ele é amado, que ele é aceito, ele funciona de forma competente. Certo? Sem ser governado pelas demandas e pressões do grupo, porque sem querer ser aprovado, eu tenho liberdade para ser quem eu sou, sem precisar de ser aplaudido e nem aprovado, porque meus pais me liberaram para eu ser quem eu quero. Então, eu tenho essa liberdade. E eles estão aqui para me apoiarem se eu errar, até eu conseguir ser adulto. E essa força vem de separar emoções de pensamentos. Pensar é uma coisa, sentir é outra. Então, é isso, gente. Então, assim, vou falar uma coisa para vocês. A gente precisa pensar na nossa pele emocional. Você precisa de ter pele emocional, se guardar, ser inteiro e pertencer. Quem se conhece, quem tem uma pele emocional, aceita o outro. Por que quer ser aceito? Não é transformar todo mundo igual. Só as pessoas que têm a força do pertencimento, de pertencer ao grupo, apresentam uma forte tendência, certo? A não necessitar de aprovação dos outros. Eu pertenço, mas podem me julgar. Se eu acreditar nisso, eu vou continuar. Eu sou evangélico no meio dos católicos, ou sou católico no meio dos evangélicos, vou continuar sendo até alguém me convencer do contrário. E há umas pessoas, elas não têm que ser igual a mim. Então, é isso, gente. Um adulto saudável trabalha para ter uma relação adulta e construtiva com os pais. Não espera ninguém para lhe dar prazer. Você tem que perdoar seus pais, não esperar ninguém para lhe dar prazer. Ver onde seus pais erraram com vocês, tentar fazer de forma certa. Seus pais deram o que eles tinham, nem sempre é o suficiente, mas é o que eles tinham para dar. Então, faça disso algo grande. Perdoa seus pais, aceitam seus pais com as limitações deles, para de buscar isso nas pessoas, vai você buscar. Não case para encontrar o que você não teve em casa. Vai você buscar. Compreende que seus pais não mudarão, mas que vocês podem estabelecer uma relação amorosa com ele, como José fez. Apesar de Jacó não colocar limite nos filhos, José conviveu com o pai até o fim. E que você seja um José, um agente de transformação na vida de vocês. Que vocês não precisam de passar pelo faraó, mas que os faraós da vida ensinam alguma coisa para vocês. Que Deus os abençoe. Amém? Amém. Glória a Deus.